Olá, meus amigos e irmãos ouvintes desse canal. Eu sou o diácono Marcos Lima, servo da casa do Senhor. Saúdo a todos com a paz de Cristo e que sua graça e misericórdia seja derramada sobre nós. Hoje irei falar de um assunto extremamente importante e sério, que é a libertação espiritual. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e desde já te pedir que se inscreva nesse canal e o compartilhe a fim de que mais pessoas sejam abençoadas. Dessa forma, você estará também fazendo a obra de Deus. Amém? Ative o sininho das notificações. Assim você ficará sabendo dos novos vídeos que eu irei publicar. Se torne membro desse canal e estaremos juntos nessa caminhada rumo à nossa salvação. Podem comentar, sugerir estudos e colocar suas dúvidas abaixo nos comentários. Eu irei ler e respondê-los à luz da Bíblia. Agora vamos ao assunto. Vamos falar hoje de libertação espiritual. Por falar nesse assunto, todo mundo, quando se converte, precisa passar por esse processo. Mesmo quem nunca fuma, nunca bebe, quem nunca matou ninguém, todos precisam nascer de novo. Isso acontece através de um processo chamado libertação espiritual. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 12, ele diz assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Desse modo, e vendo com os olhos espirituais, podemos entender que, graças a Deus, não vivemos vendo espíritos a olho nu, mas precisamos entender que eles estão por toda parte, querendo sempre que venhamos agir contra a vontade do nosso Deus, e com o propósito de nos atingir e nos destruir, já que somos criação de Deus, sua imagem e semelhança. Então, a partir desse estudo, feito com muito cuidado e temor, eu te peço, meu irmão, que você abra seus olhos espirituais e não ignore mais o mundo espiritual. Para iniciar, vamos falar dos vícios e os que mais atingem os seres humanos e as famílias. Vamos começar pela bebida alcoólica. São as drogas mais sorrateiras e destrutivas numa família e são as responsáveis pela destruição de muitos lares. O casal que bebe em excesso ou um dos cônjuges, sob o efeito do álcool, ficam em sua maioria violentos, descontrolados e fora de si, além de ficar com sua saúde comprometida, uma vez que o excesso de álcool causa cirrose alcoólica. Além de todos esses males, ainda tem o gasto financeiro, que muitas vezes se deixa de gastar com o pão de cada dia para gastar com bebidas que só fazem mal. O homem, sob o efeito do álcool, agride esposas e filhos, e esta esposa, após algum tempo de muitos maus tratos, e com o crescimento dos filhos, opta pela separação. E o homem termina sua vida sozinho, alcoólatra e muitas vezes sem ninguém para cuidar dele. Nem mesmo os filhos querem saber dele. Vejam que situação triste e dramática. E quem está por trás dessa tragédia? Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Matar a alegria e esperança de uma família, roubar a paz, a harmonia e o amor entre o casal e os filhos, e, por fim, destruir a vida financeira, sentimental e espiritual da família, que é a primeira instituição criada por Deus. Por isso, o cristão não pode achar natural um ser humano beber todo fim de semana ou diariamente. O grande mal do alcoólatra é nunca achar que já está demais.
O mesmo sempre acha que tem o controle da situação e a hora que quiser parar, irá conseguir. Mas a grande verdade é que nunca consegue e vai ficando cada vez mais dependente, prisioneiro, escravo, sem forças para reagir. Quanta gente nós conhecemos nessa triste situação? Comenta aqui embaixo. Ao buscar ajuda diante de Deus, a fim de se libertar completamente desse vício, o homem precisa reconhecer sua fraqueza e entender o quanto precisa da ajuda de Deus. Precisa reconhecer e ter a humildade que sozinho não irá conseguir, pois o mesmo está lutando contra forças espirituais do mal e precisa de forças espirituais da parte de Deus para conseguir dizer não ao álcool e se libertar, trocar os bares pelos cultos, trocar os amigos beberrões pelos irmãos com uma nova mentalidade. Se o ser humano pudesse ver as legiões de demônios nos bares e botecos das esquinas, nunca entrariam nesses lugares. O Senhor Jesus tem todo o poder para libertar, mas ele diz em Mateus 11, 28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então você precisa dar um passo de fé e determinação e procurar uma igreja para receber ajuda espiritual. Em relação ao cigarro e às drogas, não é muito diferente. O cigarro também entra nos lares, consumindo parte da renda da família. O viciado, sempre dando prioridade ao vício, deixa de dar o melhor que pode aos filhos, para comprar cigarro e drogas. E quando Deus criou o homem, deu uma ordem, dizendo: domina sobre tudo. Deus deu ao homem esse poder, mas o homem, longe de Deus, passou a ser dominado. E hoje o que vemos é o homem sendo escravizado pelos vícios. Uma das principais atitudes que um viciado precisa é odiar o vício, detestar esse mal na vida dele. Não adianta dizer que não quer se continua amando como se fosse algo que te fez bem. Precisa haver uma repulsa, uma revolta contra esse mal que atinge não somente o viciado, mas toda a família. Como o vício consome parte da renda e prejudica a saúde, levando o usuário algumas vezes a gastar com remédio, essa falta de dinheiro impede uma vida saudável, com passeios e lazer familiares. Essa falta de lazer gera brigas que muitas vezes levam a depressões e desgostos, levam a discussões com palavras de ambos os lados que machucam e ferem. E esse é o cenário perfeito que o diabo gosta. O casal se afasta, ficam sem se falar por dias e nutrindo uma mágoa, até que o maligno, vendo a carência afetiva do casal, coloca uma terceira pessoa nessa relação. E agora com as redes sociais fica tudo bem mais facilitado. Ao se envolver com uma outra pessoa numa relação extraconjugal, esse casal já não se respeita. E a separação é só uma questão de tempo. Mas Deus quer agir e mudar esse cenário. No entanto, ele não invade nossas vidas, pois ele diz em Apocalipse 3:20: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me deixar entrar, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então Deus espera que você abra o coração e se renda a ele. Nesse momento, você que está assistindo esse vídeo, tem a oportunidade de mudar esse cenário. Escolha se voltar para Deus. Tome a decisão, pois ele diz: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Esse texto está em Deuteronômio 11:26. Somos nós quem fazemos as escolhas para as nossas vidas. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo ouvinte, faça uma boa escolha porque Deus quer te ver feliz. Só que Deus ele respeita também
às nossas vontades, porque Ele nos deu livre-arbítrio. Se você escolhe se sujeitar a Deus, você vai ter uma vida abençoada. Mas se você quer viver uma vida à margem de Deus, segundo os seus pensamentos, então você tem uma grande tendência a ficar infeliz. Assim como Deus é uma fonte inesgotável de amor, compaixão, misericórdia, bondade, justiça, Satanás é uma fonte de ódio, rancor, maldade, mágoas e injustiças. Muitas pessoas passam anos da vida nutrindo tais sentimentos, que são frutos malignos contra o seu próximo. Talvez você que me ouve até agora, você diz, eu não tenho nenhum vício. Graças a Deus que não. Mas seu coração muitas vezes nutre mágoas contra os outros. E isso não vem de Deus. E algumas vezes tiram a sua paz. Você então precisa decidir hoje perdoar. Veja o que o próprio Deus, através do Senhor Jesus, disse em Mateus 18. Por isso o reino dos céus é como um rei que deseja acertar contas com seus servos. Quando começou a acertar, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos, tudo o que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o seu servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Jesus fez uma comparação do que é o reino de Deus, como nós seremos tratados. Então, assim, olha, se Deus nos perdoou de uma dívida impagável e nós não podemos perdoar alguém que nos fez algum mal, alguma coisa com a gente, o autor do livro dos Hebreus, ele diz assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, mesmo estando na igreja e frequentando os cultos, com o coração sujo de mágoas, eu não entrarei no reino de Deus. Pois se eu não perdoo, também não sou digno de perdão, ainda que eu esteja com a razão. Se liberte desses ressentimentos, dobre seu joelho e libere perdão, e receba um jugo suave e um fardo leve dado por Jesus. Decida ainda hoje fazer isso, e você se sentirá a leveza do perdão de Deus sobre sua vida. Todo cristão, independente do seu tempo de conversão, precisa ficar vigilante, pois seu tempo de igreja e conhecimento bíblico não irá blindá-lo contra as investidas de Satanás. Jesus disse em Mateus 26, 41, vigiai e orai. Nós temos que vigiar e orar em qualquer tempo da nossa vida.
Não adianta falar, eu já tenho 10 anos na igreja, estou com 20 anos na igreja, eu posso ficar tranquilo agora que eu estou protegido, guardado e nada vai me acontecer mais. Em todo o tempo, nós precisamos estar vigilantes, porque em qualquer hora, em qualquer época da nossa vida, a gente pode voltar às antigas práticas. Então a gente tem que ficar vigilante o tempo inteiro. Foi Jesus que deu essa ordem. Jesus falou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente tem que estar vigiando o tempo todo. Porque quando a gente é convertido, quando a gente exerce algum cargo na igreja, nós somos até mais visados. E o diabo ele fica ali, ó, querendo tragar, querendo engolir a gente, querendo nos derrubar. Então nós precisamos buscar estar sempre se libertando. Isso é um exercício para toda a vida. Esse assunto é muito vasto, é muito grande, mas no próximo vídeo eu vou falar sobre possessão demoníaca. Como isso acontece? Porque algumas pessoas incorporam, manifestam. Como é que é feito esse trabalho de libertação nessa pessoa? Por que outras pessoas têm tanta dificuldade em se libertar? E quem tem essa condição de expulsar esses espíritos? Eu vou falar sobre isso também. Então, às vezes a pessoa pensa assim, eu nunca frequentei um terreiro de umbanda, de quimbanda, de espírito, então eu não vou manifestar nunca nada. Mas não é bem assim. No próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Então eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu peço que se esse vídeo te ajudou, você compartilhe ele com outras pessoas. Passa isso para ajudar. Se você conhece alguém que está bebendo, alguém que fuma, alguém que não consegue se libertar, vamos procurar estar ajudando e que Deus possa estar nos abençoando, nos protegendo, nos guardando e a gente possa continuar seguindo em frente aí com mais vídeos. Deus abençoe grandemente todos vocês em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço.